Para os seus irmãos, mais uma vez, abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. No seu capítulo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 28, todo este capítulo. Amém? Nos diz assim: houve um homem de Ramatai Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Irmãos, nós estamos em um culto com a família e nós lemos um texto onde relata a história de uma família. E eu quero propor nesta noite falar sobre o tema: onde encontrar consolo em tempos amargos. Porque a nossa vida nem sempre ela é feita de momentos doces. Na nossa vida tem bons momentos, momentos agradáveis, momentos doces, mas existem aqueles momentos amargos. Existem aqueles momentos onde a gente não quer conversar com ninguém, aonde a gente não quer ver ninguém, aonde a única coisa que a gente quer é estar dentro de um quarto, fechado, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, não atender telefone. Muitos, às vezes, chegam até ao extremo de não querer nem vir ao culto, vir à igreja. Mas nós estamos diante de um texto que revela a história de uma família, e não era uma família qualquer, era uma família piedosa, era uma família que buscava a Deus. Nós vemos isso no versículo 3, veja o versículo 3, diz: este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Versículo 4, no dia em que
Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então nós vemos que era uma família que tinha por costume frequentar o tabernáculo, adorar a Deus nas ocasiões solenes, onde era exigida a presença de todos. Lá estava Eucana com a sua família. O contexto histórico desta história, deste relato bíblico, era um contexto difícil. Era um tempo de crise espiritual e crise moral. A Bíblia nos mostra isso no versículo 14, quando Ana está orando e o sacerdote Eli diz assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. O sacerdote tem uma mulher piedosa e séria como embriagada. Esse versículo mostra-nos algumas coisas. Primeiro, o sacerdote não estava com a sua visão espiritual muito boa. Ele não conseguia discernir uma mulher orando, buscando ao Senhor, de uma mulher qualquer, de uma mulher embriagada. Mas qual era a razão? A razão era que era comum encontrar pessoas embriagadas, vivendo dissolutamente, vivendo de maneira errada. Naqueles dias isso era comum, isso era visto todos os dias. E por quê? Porque Israel estava atravessando um momento de crise, de declínio espiritual e moral. Veja o capítulo 2 e o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O sistema religioso de Israel estava falido. Os sacerdotes, que eram os representantes de Deus diante do povo, representantes do povo diante de Deus, estavam completamente corrompidos. Esse era o cenário de Israel naqueles dias. Um sacerdote sem visão, sem autoridade, porque ele ouvia o que os filhos faziam e não tinha mais autoridade para repreender os filhos. E isso aqui também é um conselho para nós que somos pais, que somos sacerdotes dentro de casa, porque quando o sacerdote perde a autoridade, deixa de exercer o sacerdócio no lar com eficácia, a tragédia é certa. Porque a casa fica sem rumo. A casa fica sem direção. Mas o sistema sacerdotal de Israel estava falido nestes dias. Não havia profetas. Os profetas
a profecia estava praticamente extinta naqueles dias. Olha o capítulo 3 e o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Veja que havia uma crise. O que caracterizava este período, e que a Bíblia coloca esta história e estes primeiros capítulos deste primeiro livro do profeta Samuel encaixado no período dos juízes. O livro de Samuel é um livro que caracteriza, que mostra a troca da teocracia para a monarquia. O povo não quer mais ser dirigido por Deus e quer ter um rei como todas as demais nações. E o capítulo 4 vai nos mostrar que se não bastasse o declínio espiritual, moral que Israel estava vivendo, ainda havia a opressão por parte do inimigo. Capítulo 4 e o versículo 1 vai dizer assim: veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Samuel, melhor dizendo, a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Uma guerra. Versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Este era o quadro, este era o contexto histórico, o pano de fundo histórico. Israel estava caminhando por estradas escuras, por tempos nebulosos. Mas mesmo num período negro da história de Israel, a Bíblia mostra que havia uma família que ia anualmente adorar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus, buscar a Deus, glorificar a Deus. Isso nos faz entender o quê? Que independentemente do tempo, do período, do momento em que nós estivermos vivendo, seja na nossa vida, seja no mundo à nossa volta, nós não podemos jamais deixar de ter a adoração a Deus como a centralidade e a objetividade da nossa vida. Em qualquer momento da história da nossa existência, nós precisamos sempre adorar a Deus, independente de quem está à minha esquerda ou à minha direita. Não quero adorar, não quero glorificar, não quero engrandecer, não importa. O que importa sou eu, adorar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus, mesmo quando os tempos são difíceis. Adorar a Deus. Havia uma família em Israel que temia a Deus, que adorava a Deus. Mas veja que essa família, mesmo servindo a Deus, mesmo adorando a Deus e sendo fiéis ao Senhor, eles não estavam isentos de momentos de turbulência.
a nossa vida de devoção e de piedade a Deus não nos isenta de passarmos por momentos difíceis. Não nos isenta de passarmos momentos amargos, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso convívio social, seja na nossa vida familiar. Todos nós estamos sujeitos a viver alguns momentos turbulentos na nossa caminhada. A questão é como eu reajo a esses momentos, dentro dessas circunstâncias. E a Bíblia nos mostra que esta família, passando por uma situação difícil, tiveram uma atitude não muito adequada. Embora com apoio, com a permissão da lei mosaica, Deus, em momento algum, apoiou que o homem tivesse mais de uma mulher. Quando Deus institui a família, Deus, ele institui um casamento monogâmico. Aí nós olhamos, observamos a lei, a história do povo, e a lei mosaica dava essa oportunidade. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eucana era um camarada de coragem. Era um camarada de coragem. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. Camarada de coragem. Que uma já dá dor de cabeça? Quem dirá 2? Uma já é difícil, quem dirá 2? Camarada corajoso. Mas veja bem, a lei dava ao homem o direito, a oportunidade, a liberdade de escolher, de se casar novamente, quando a sua primeira esposa fosse estéril. E Eucana, mesmo sendo um homem piedoso, mesmo pertencendo à tribo de Levi, ele faz uso dessa liberdade. E aí, nós aprendemos uma lição. Que existem soluções para problemas que, ao invés de realmente resolvê-los, geram problemas maiores. São aparentes soluções, mas que no fim da história gera um problema muito maior. Porque, como Ana não podia gerar filhos, Eucana então faz uso do seu direito de lei e contrai novo matrimônio, casa-se com Penina. E esta, diz a Bíblia, lhe dava muitos filhos. Todos os anos eles iam adorar a Deus. Fica caracterizado pelo texto que lemos, que Ana era sua primeira esposa, porque o texto diz que ele a amava. Mas em momento algum o texto bíblico diz que ele amava Penina. O que mostra que ela entrou nessa família simplesmente para gerar filhos. Uma aparente solução para um problema. E eu preciso pensar sobre isso. Porque
aquilo que eu acho que vai resolver o problema, de fato ele traz solução. Segundo, eu preciso pensar na hora de tomar uma decisão, não só em mim, e nas minhas necessidades, e nas minhas satisfações, as satisfações das minhas vontades, porque veja, Ana era estéril, mas a Bíblia diz que foi o Senhor que havia lhe cerrado a madre. Agora, Eucana, na hora de resolver o seu problema, ele em nenhum momento pensou no que poderia acontecer com a sua esposa, com Ana, que ele a amava. E então ele contrai matrimônio com uma nova mulher para que esta lhe gere filhos. Por quê? Porque este era o desejo do seu coração. Mas será que não era o desejo do coração de Ana dar filhos a Eucana? Quando nós lemos o texto, nós vemos de forma muito clara que também era este o desejo dela. Mas a decisão de Eucana trouxe problemas para o seu convívio familiar. Existem decisões que trazem problemas para o nosso convívio familiar. Outra lição que aprendemos, e uma pergunta que fazemos dentro disso: será que Eucana em algum momento cogitou a possibilidade de consultar a Deus sobre a sua decisão? Será que em algum momento da decisão que você quer tomar, você consultou a Deus? Sim, pastor. E qual foi a sua resposta? Não, Deus não respondeu nada, então fique quieto. Quando Deus não responde, aqueles que têm o Senhor como o direcionador de suas vidas, não decide, não anda, não toma decisão, espera uma direção vinda do céu, porque quando a direção vem de Deus, ela não nos acrescenta dores, não nos traz problemas. Mas veja, por que não teria sido mais fácil Eucana então conversar com Ana? Era o desejo do coração dela e o desejo do coração dele. Então, por que não se unir em oração? Por que não buscarem a Deus juntos para solucionar o problema da família? Mas o marido, apoiado no direito da lei, na oportunidade que a lei lhe dava, ele então decide olhando somente para si. Esse é o grande problema nos relacionamentos hoje. Quando um dos cônjuges possui uma visão egocêntrica, quando um dos cônjuges pensa somente em si, e então leva a família, a direção da família, o andamento da família somente para satisfazer os seus desejos, sem se preocupar com o desejo do marido ou da esposa.
O que importa é eu satisfazer as minhas vontades. E quando o pensamento ele é egocêntrico, ele é egoísta, surgem problemas. Porque será que Ana não estava ferida com o fato de não poder gerar filhos? Irmãos, é o maior desejo de uma mulher, ser mãe. Toda mulher tem o desejo de ser mãe. Toda mulher, quando se casa, tem o desejo de gerar filhos. Mas Ana não podia. E então Eucana se casa com Penina e ela começa a dar filho, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Automaticamente, Ana se fere. Ana se sente ferida. Por causa da sua esterilidade, Ana se sente inútil. Mas a ferida de Ana nunca cicatrizava. E aí, o texto mostra-nos algo muito interessante. Porque nós temos o costume de dizer que o tempo cura. Nós temos o costume de dizer em determinadas situações que o tempo sara. E aí eu digo a você que depende muito da situação. Porque no caso de Ana, o tempo não sarava. A ferida permanecia aberta. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os anos, quando eles estavam subindo para adorar ao Senhor, Penina zombava de Ana. Penina zombava do fato de poder gerar filhos e satisfazer o desejo de Eucana, e Ana não podia fazer isso. Frustração no relacionamento. A ferida sara quando não se põe o dedo dentro dela. Quando ao invés de colocar o dedo, aplica-se um remédio, e o remédio certo. Cuida-se da ferida para que ela cicatrize. Cria casca, cicatriza, e daqui a pouco tem a cicatriz, mas ela já não dói mais. O problema hoje é que constantemente, dentro de muitos relacionamentos conjugais, feridas estão abertas e permanecem abertas. Por quê? Porque alguém insiste em pôr o dedo na ferida. Aconteceu. Esqueça. Já se pediu perdão. Já se liberou o perdão. Esqueça. Não insista em colocar o dedo aonde está cicatrizando. Por quê? Porque isso vai aumentar a dor de quem está ferido. Tire a mão. Não toque mais, deixe lá. Deixa que o Senhor está tratando, está curando. O problema é trazer o passado para o presente. E todas as vezes que eu trago o passado para o presente,
presente. Todas as vezes que as experiências amargas suas e nossas do passado, elas visitam o nosso presente, elas nos impedem de enxergar um futuro, de viver um futuro. Deus nos trouxe nesta noite aqui, nos reuniu as famílias neste lugar para nos dizer: pare de trazer ao presente aquilo que ficou no passado, olhe para frente, viva o presente, projetando o futuro. O que passou, passou. Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Mas veja que a razão, o motivo de Ana não comer, não querer beber, era a angústia. Por quê? Por causa de Penina. O texto nos diz que ela não comia. Veja bem, versículo de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Chorava e não comia. O tempo gerou amargura. Ana não era uma mulher amarga. Ela se tornou uma mulher amarga por causa da situação. Ela se tornou uma mulher que não pensava em outra coisa agora, a não ser gerar filho. Por quê? Por causa das afrontas, da amargura que criou em seu coração, porque a ferida não cicatrizava. Ferida aberta. Aí veja, onde encontrar consolo em momentos como este? Aonde? Aonde ela podia encontrar consolo para continuar vivendo, para continuar adorando, para continuar vivendo a sua vida conjugal? Primeiro, no sentimento que seu marido nutria por ela, mesmo ela não lhe satisfazendo o seu maior desejo. A Bíblia diz, no versículo 3, melhor dizendo, no versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O sentimento que Eucana nutria por Ana era a primeira coluna para ela se sustentar e encontrar consolo na angústia que ela estava vivendo. Às vezes, nós queremos tanto uma coisa, que nos esquecemos de olhar aquilo que já temos, aquilo que já possuímos. Esquecemos de olhar outras coisas. Ana focou a sua
sua visão do que ela desejava. Por quê? Por causa da afronta que ela sofria. E aí nós temos um Eucana que toma decisão olhando somente para as suas necessidades, e a sua decisão gerou um problema dentro de casa, porque Penina não sabia o seu lugar, e então ela afrontava Ana, e Ana não pensava em Eucana nos seus momentos de amargura e de angústia. Ela não parava para pensar: esse homem me ama, mesmo eu não dando a ele o que ele mais deseja. Esse homem me ama, ou essa mulher me ama. Precisamos entender uma coisa: nós estamos vivendo dias aonde o que mais se vê hoje são relacionamentos fundamentados, enraizados, nascendo, surgindo, baseados em muita coisa, menos no sentimento. Mas quando o casal se une por um sentimento mútuo, tanto o homem quanto a mulher se amam, e isso os levam a um matrimônio. Não existe barreira para este casal, não existe circunstância difícil, não existe decepção ou frustração no relacionamento que os separe. Eucana amava Ana, mesmo ela não dando a ele o que ele mais desejava, que era ter filhos. Ele amava. Embora a sua atitude foi pensando nele, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele nutria sentimento por ela. Ele a amava. Ele a amava. Segunda coluna de sustentação para Ana e para nós nos dias de hoje, em momentos de angústia, o consolo. Onde eu encontro consolo? Primeiro, no sentimento que nutrimos um pelo outro, o amor. Segundo, ela tinha um marido que não lhe atacava, que não lhe pressionava. A Bíblia diz que Penina afrontava Ana, zombava de Ana, mas a Bíblia diz que Eucana a amava. E aí Eucana diz a ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ana tinha um marido compreensivo. Ana tinha um marido que não lhe cobrava pelo que ela não podia lhe dar. Ele a entendia. Irmãos, isso aqui é tão interessante, porque nós vemos isso não só nessa declaração de Eucana: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Mas quando, veja, versículo 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Quando nós olhamos Números 30, a lei do voto, o marido
tinha total autoridade para vetar o voto da esposa. Ela fez um voto, não consultou o marido, ele tinha total autoridade para dizer a ela: pare com isso. Não era um desejo dos dois ter um filho? E Ana não podia, e quando ela consegue, então ela diz: olha, você vai lá, eu não vou. Quando desmamar o menino, nós vamos, e eu vou deixá-lo lá para sempre. Foi o voto que ela fez. Mas ele a compreendia. E ele disse: faça como você determinou, faça como você quiser. Faça o que melhor te agrade. É isso? Sabe qual é o grande problema hoje? Entre casais, a dificuldade de entender que a estrutura da mulher é uma e do homem é outra. A mulher necessita de coisas que o homem tem como coisas banais, fúteis. A mulher necessita de coisas que o homem, diferentemente, para ele tanto faz como tanto fez. Se a minha esposa, ela não faz isso, mas se ela fizesse, passar o ano todo e ela, em nenhum momento dizer: nossa, como você está bonito. Para mim, o homem não faz questão dessas coisas. O homem não faz questão de receber elogio. Mas deixa a mulher arrumar o cabelo, colocar uma roupa nova, se arrumar, e você não dizer que ela está bonita, você arrumou um problema. Ela vai dizer: nem olha para mim, não está nem aí para mim. Que isso? Como pode? Eu me arrumo para você e você não está vendo. Você não falou nada. Que homem insensível. E não é que o homem é insensível, é que o homem não faz questão destas coisas e não entende a cabeça da esposa, da mulher. Ela precisa ouvir que está bonita, que está linda. Se você não disser que a ama, você arrumou um problema. Agora, se ela em momento algum dizer ao homem que o ama, o homem leva de boa. São naturezas diferentes, características diferentes, e que precisam ser muito bem dirigidas, direcionadas, muito bem ajustadas num convívio marido e mulher, para que não haja problemas dessa natureza. Eu, por exemplo, fui criado num lar que a única mulher era minha mãe. Eu e meus dois irmãos, meu pai, a única mulher era ela. Então existem culturas diferentes. Minha esposa, o único
único homem era o pai dela. Então ela era a caçula, é a caçula, então ele fazia tudo para ela. Quando nos casamos, a coisa mudou. Costumes são diferentes. Você não pode querer que a sua mulher seja como a sua mãe. E você não pode querer que o seu marido seja como seu pai. Vai haver problema. Veja, Ana podia encontrar consolo em seu marido. Porque mesmo com toda a situação amarga que a família vivia, ele a amava. Ele era compreensivo com ela. Mas existem momentos, circunstâncias, que nem o consolo do marido, nem o consolo dos filhos vão resolver. A ferida de Ana era tão profunda que Eucana diz a ela: eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas a tristeza, a angústia só saiu do seu coração quando ela, no momento da refeição, se levanta, vai para o templo, vai para a presença de Deus, e a Bíblia diz que ela chora, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia. O que ela fez? Rasgou a alma, rasgou o seu coração, chega diante de Deus e se derrama. Aonde encontrar consolo? Em tempos de amargura, em Deus, no Senhor, no momento da angústia, no momento da aflição. A situação está atacando a família, e você tem um marido que te ama, você tem um marido que te compreende, mas você tem um Deus que te sara. Um marido muitas vezes não pode lhe trazer a cura que você precisa, mas você e eu temos um Deus que, quando nos prostramos diante dele e derramamos a nossa alma, choramos quando necessário, abrimos o nosso coração, contamos tudo a ele, nos derramamos em sua presença, quando nos levantamos da oração, nos levantamos diferentes, nos levantamos outra pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. O que te aflige no teu relacionamento? Coloque diante dele. Às vezes nós queremos soluções para os nossos problemas fora de Deus, e fora do Senhor não há solução para os nossos problemas. Deus é a solução para os nossos problemas. Veja que ela chora, e o texto diz que Ana não falava. Ela apenas mexia os lábios. E o sacerdote não a compreendeu. Existem momentos da nossa vida
que a angústia é tão grande, que o sofrimento é tão profundo, que nem o sacerdote nos entende, que a mulher não nos compreende, que o marido não nos compreende. Existem momentos da nossa vida que precisa ser somente nós e Deus, somente nós e o Senhor. Todo casal precisa de momento a sós com Deus. Todo casal precisa de momento a sós com Deus, para orar, para buscar a presença de Deus, para clamar ao Senhor. Mas tem momento que você, mulher, vai precisar do seu momento com Deus. Tem momentos que você, homem, vai precisar do seu momento com Deus. Por quê? Porque a esposa não vai compreender, o marido não vai compreender, a ferida está muito grande. Então você dobra o seu joelho, se derrama na presença de Deus. E ela só mexia os lábios. O sacerdote disse: está embriagada. Sabe por quê? Nós temos um costume de que uma ideia de que nós só estamos orando se estivermos gritando. Se não gritar, se não estiver falando alto, Deus não ouve a oração. E esse texto coloca por terra essa ideia. John Bunyan diz-nos assim, que é melhor orar de coração, sem palavras, do que orar com palavras, sem coração. É melhor orar de coração, sem palavras, do que orar com palavras e a oração não ser de coração. É a oração do fariseu, que estava gritando, batendo no peito, dizendo que era melhor do que o outro. E aí a Bíblia diz que o publicano está lá de cabeça baixa, não conseguia nem levantar a cabeça, batendo no peito, reconhecendo a sua miséria. E Jesus pergunta: qual desses dois desceu justificado? O publicano, que se humilhou diante de Deus. Não é a altura da sua voz que vai fazer Deus te ouvir na oração. É como você vai estar com o seu coração diante da presença de Deus. Existem momentos que a angústia é tão grande que as palavras não saem. Às vezes são só lágrimas. Eu já vivi um momento na minha vida, no meu ministério, que eu levantava de madrugada e dobrava o joelho para orar, e eu só chorava. Chegava na igreja, dobrava o joelho para orar e só chorava. Mas quando eu levantava da oração, eu levantava confortado. Até que um dia levantei-me da oração e alguém trouxe uma palavra na igreja e Deus visitou a minha estrutura e eu fui curado daquela angústia, daquela aflição, e Deus nos deu vitória. Aleluia. São experiências. Glória. Nós precisamos desmistificar este negócio.
de que para Deus ouvir, eu não estou dizendo que toda vez você vai cochichar no ouvido de Deus, não, mas existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos gritar, nos expressar em voz alta na oração, mas as lágrimas falam muito mais do que as palavras, e Deus responde a nossa oração. Deus respondeu o clamor em silêncio de Ana. Por quê? Porque era alguém que se colocou diante de Deus, necessitada de um milagre de Deus. Agora existe uma coisa aqui. Ana queria o filho para ela. E Deus não lhe dá. Então, quando ela resolve dar a Deus, entendendo que vem dele, Deus então muda sua história. Aleluia. Glória. Vou dizer uma coisa para você. Os meus filhos são uma bênção de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. Mas eles não estão acima de Deus nas nossas vidas. Deus deixou-nos conosco para cuidarmos, mas eles pertencem a Deus. Aleluia. Tem pai, tem mãe que quer os filhos para si e não deixa os filhos fazerem nada, abraça, guarda, cuida, só falta botar dentro de uma redoma de vidro, para eles não se machucarem, não acontecer nada. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Se nós achamos que cuidamos deles, Deus cuida muito melhor do que nós. Deus cuida muito melhor do que nós. Eu sempre digo à minha esposa, vai chegar um momento na vida deles em que eles terão que ter as suas experiências. Vão chorar, vão sofrer, mas vão amadurecer, vão crescer. A única coisa que nós ensinamos: nunca deixe o Senhor, e todos os dias oramos por eles, os colocamos nas mãos de Deus, para que Deus os guarde, para que Deus cuide. E o meu desejo, assim como é o desejo da minha esposa, e eu tenho certeza que é o seu desejo, e se não é, precisa passar a ser, que os nossos filhos sejam uma bênção para a obra de Deus, porque eles não são nossos, são do Senhor. Aleluia. São de Deus. Aleluia. São de Deus. Ana diz: se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo ele para o Senhor. Vou levar lá para o tabernáculo, vai ficar lá, vai ser criado lá, vai ser criado na presença de Deus. Quando nós apresentamos uma criança ao Senhor, é o que nós falamos na confissão aos pais: prometem criar o seu filho na presença de Deus, segundo os princípios bíblicos, segundo a palavra de Deus. E aí o pai e a mãe dizem sim, mas tem muito pai falhando diante de Deus. Por quê? Porque promete criar os filhos na presença de Deus e segundo os princípios de Deus, mas não ensina a Bíblia aos seus filhos. Estamos errando, está errando. Precisamos plantar a
palavra de Deus no coração dos nossos pequeninos. Eu quero muito vê-los cantando, mas eu quero vê-los pregando, eu quero vê-los adorando, eu quero vê-los santos, homens e mulheres de Deus, na presença do Senhor, porque é para isso que Deus nos deu, para ensinar-nos os seus princípios. Aleluia. Tem pai que erra. Ana botou ele na presença do sacerdote, cuida dele. E Deus estava precisando de alguém, porque o momento era crítico, o sistema sacerdotal estava falido, a espiritualidade de Israel estava falida, Deus precisava de alguém e Ana decidiu dar. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que sacrificar os nossos maiores desejos para satisfazer a vontade de Deus. Confesso aos irmãos que desde o último culto com a família, eu não tinha ideia nenhuma de pregar essa mensagem. Mas orando ao Senhor, o Espírito de Deus falou comigo e me trouxe esta palavra ao coração. Passei 2 semanas folheando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, orando a Deus, lendo, para tentar uma palavra, trazer uma palavra aos irmãos diferente. Mas esta palavra ardia no coração. Uma família piedosa, mas que estava com um problema. E que resolveram o seu problema, encontraram consolo em Deus, encontrou consolo naquilo em que Ana não estava olhando. Às vezes, o nosso consolo está tão perto de nós, é só a gente abrir os olhos. Às vezes a mulher queria que o marido fosse algo que ele não é, que ele não vai jamais poder dar a ela. Às vezes, o marido queria que a esposa fosse o que ela jamais vai poder ser e dar a ele. Mas a gente diz, eu queria tanto que minha esposa fosse assim, eu queria tanto que meu marido fosse assim, e nos esquecemos de olhar que ele tem feito coisas maravilhosas, e tem sido maravilhoso para você. Ela tem sido maravilhosa para você. Pare de olhar para dentro de você e olhe em volta. Olhe em volta. Quando Ana tira os olhos de dentro dela e olha para o seu marido e olha para o Senhor, Deus muda a sua história. Ela pega o filho e dá. E o Senhor faz o que com ela? O Senhor faz o que com ela? Lhe abre a madre. E ela teve mais 5 filhos, além de Samuel. Por quê? Porque ela decidiu entregar ao Senhor o que é dele. Se coloque de pé, por favor. Onde encontrar consolo em tempos de angústia? No sentimento nutrido pelo marido, no amor. O amor consola. Aonde encontrar consolo em tempos de angústia? Num marido compreensivo.
aonde encontrar consolo em tempos de angústia? Na presença de Deus. Este texto muitas vezes exalta-se a vida de oração de Ana, o momento de oração de Ana. Mas aqui há uma família com problema. Mas que Deus lhe deu vitória. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, à luz da palavra de Deus. O mesmo Deus que abençoou a vida de Eucana e de Ana, abençoará a sua vida, as nossas vidas. O mesmo Deus que se compadeceu da vida e da família de Ana e agiu no seio daquela família, se compadecerá da sua família, das nossas famílias, e vai mudar a história. Deus está permitindo tudo isso para lhe trazer experiências, para lhe fazer crescer, para lhe fazer amadurecer. Mas tenha certeza de uma coisa: o caminho para a vitória é a oração, é o caminho da busca, é o caminho da presença de Deus. Não hesite em buscar ao Senhor, mesmo em tempos nebulosos como os quais eles estavam passando, mas era uma família que buscava a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite por estas vidas, por estas famílias que aqui estão. Pai querido, que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo destes corações. Ó Pai querido, possa realmente ir na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela possa ir na profundidade, ela possa ir, Senhor, realmente no ponto central deste problema, desta situação, e trazer um refrigério, Senhor, para as famílias da Tua casa. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja, que tenhamos famílias saudáveis, que tenhamos famílias fundamentadas e edificadas pelas santas escrituras. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.